Muito bem, muito bem, muito bem! Estamos começando mais um Pod Café da TI, podcast, tecnologia e cafeína. Meu nome é Anderson Fonseca, o Mr. Anderson, e hoje nós teremos nesse episódio um especialista em GPS. Ele faz gerenciamento de pessoas satisfeitas. Vamos que vamos. Aqui é Guilherme Gomes, da Assa Software. Eu até me perdi de novo com essa piadinha, Thomas. Aqui é Diogo Junqueira, VP da Assa Software. Para nós é um prazer receber ele, que já esteve aqui conosco pela segunda vez. Meu amigo de longa data, companheiro de eventos, companheiro da área de tecnologia. Vou deixar ele mesmo se apresentar. Muito obrigado aí pela oportunidade de estar aqui mais uma vez com vocês, compartilhando um pouco de conteúdo, conhecimento. Me chamo aí Gustavo Pimentel, sou CEO da GESCOM, uma empresa especializada em gestão de pessoas, naturalmente uma gestão de pessoas 4.0, tech, né? Então é um pouco do que a gente pretende explorar aí na nossa pauta, falando um pouco do quanto que esse universo de tecnologia chegou dentro do RH e chegou com força. Então, novamente, obrigado aí pelo convite, pela oportunidade aí de participar aqui com vocês. Sensacional, Gustavão. Cara, eu te conheço bastante, nossos ouvintes aqui às vezes como assim ele era da tecnologia, agora está trabalhando com pessoas, então eu queria que você falasse um pouco pra gente, né, dessa trajetória sua, e falar um pouco do que é a GESCOM, tá? Falar que o Gustavo que teve do lado de cada mesa, que também fazia software, de repente se apaixonou aí por pessoas, por liderar e treinar pessoas. Eu queria que você contasse um pouco aí para o pessoal saber com quem está conversando, conhecer um pouco mais do seu background. Bom, essa é uma pergunta que eu tenho respondido bastante aí ultimamente, né? Do pessoal me perguntando, mas o que te levou aí da área de tecnologia para a área de recursos humanos, né? A resposta para isso é o seguinte, em 2013, 2014, quando eu dei início ali na operação da GESCOM, nós iniciamos como uma empresa de consultoria na área de gestão empresarial, e eu vinha num processo de transformação pessoal nesse período, de ter feito várias formações de coaching, de ter feito vários treinamentos comportamentais para o meu processo de desenvolvimento, né, como executivo da área de tecnologia até então. Né? Eu tinha uma outra operação na área de tecnologia que a gente já estava rodando aí há um bom tempo, consolidado, e aí estava exigindo alguns desenvolvimentos de competências da minha parte. Eu passei por esse processo e comecei a pegar gosto por esse tipo de trabalho de desenvolvimento humano. Foi aí que nasceu a GESCOM com essa proposta de levar um modelo de trabalho de consultoria para dentro das empresas, onde nós pudéssemos ter o desenvolvimento de pessoas como o foco central de toda a estratégia do nosso trabalho. Né? De 2014 ali até 2016 para 2017, a gente veio fazendo isso muito em forma de implantação de processos, desenvolvendo pessoas, mas ainda sem tanto uso de tecnologia. E aí eu, como sendo da área de tecnologia, comecei a sentir falta desse ecossistema tecnológico e falei, poxa, por que não trazer tecnologia para dentro de um ambiente que até então ainda está muito carente de tecnologia, que é o RH. Então, os RHs das empresas em 2017 era uma coisa que poucas empresas tinham tecnologia, aquelas que tinham muito mais na área de departamento pessoal, mas pouco nessa área de gestão de pessoas, de fato. O que tinha garantido era um arquivo, né, cara? Tinha um arquivo cheio de papel, era garantido ter, né? Isso aí. O RH da época era isso, né? Muita coisa manual, muito papel, e a gente foi caminhando para uma linha de, poxa, vamos trazer o nosso DNA de tecnologia, né, que é um pouco da minha bagagem profissional, e também unir ali um pouco desse olhar de desenvolvimento humano dentro das empresas, buscando desenvolver uma metodologia de desenvolvimento de pessoas e, ao mesmo tempo, de gestão de pessoas. Foi aí que a gente começou uma parceria com uma empresa chamada Solids. A Solids ela tem uma metodologia de gestão de recursos humanos, hoje dentro de uma plataforma de RH, um software mesmo de RH, e a gente começou a ser um parceiro para fazer todo o processo de implantação, treinamento e suporte de toda essa metodologia para empresas do Brasil inteiro. E aí nasceu a minha jornada no RH, no mundo do RH, com um trabalho muito voltado para unir
tecnologia e pessoas. E a gente hoje consegue mostrar o quanto que isso traz resultados bastante efetivos aí para as empresas, né? Em 2020, um mês antes da pandemia, eu tinha saído da minha outra operação na área de tecnologia, passei a ter uma dedicação exclusiva aí nesse mercado de RH Tech, e hoje é o que ocupa praticamente 100% do meu tempo aí de horas profissionais, né? Eu passo dedicado a essa operação, de gerir a própria operação e também atuar como um consultor estratégico aí dentro de algumas empresas que a gente se envolve aí com projetos para implantar isso. Todo esse teu movimento de mudança foi antes da pandemia, né? Você estava indo em direção à tempestade e não fazia ideia, né? Porque o desespero por profissional de tecnologia veio logo depois, né, cara? Talvez se eu soubesse da tempestade que esperava, né, talvez eu tivesse procrastinado algumas decisões, mas eu vejo que como um bom empreendedor brasileiro que tem que se adaptar rápido aos cenários de crise, a gente se adaptou muito rápido e por ter um DNA de tecnologia, a GESCOM já meio que nasceu muito embasado em tecnologia, então o impacto para a gente foi muito pequeno, até foi positivo, na verdade, porque a gente acabou se colocando como um player nessa área muito à frente de outras empresas que são do mesmo segmento que a gente, mas que não tem esse DNA de tecnologia, né? Então a gente conseguiu se desenvolver até rápido aí diante desse cenário aí de pandemia que surgiu. A gente teve uma oportunidade recente, né, Gustavo, de estar ali na RP Summit, e você estava me falando muito, cara, porque assim, eu não entendo nada da área de RH, é uma das áreas que eu menos entendo assim, dentro de uma empresa. E você falando que, cara, a área de RH hoje está cada vez mais um RH Tech, né? Que você usou esse termo agora. Eu queria que você traduzisse pra gente o que é um RH Tech, como é que é essa questão de aproximar o RH de ser mais tecnológico em si. Porque o que você falou pra mim aquele dia lá, eu falei, abriu minha mente assim de uma maneira que eu falei, caramba, cara, eu não sabia que era assim, sabia que estava funcionando dessa maneira. Eu conheci o RH tradicional, vamos dizer assim, né? Não sei nem se esse é o nome correto. Perfeito. Não, sim, a gente faz bastante paralelos entre o RH tradicional e o RH Tech para mostrar até como um cenário diferente do tradicional, porque é para onde as coisas estão caminhando, né? Hoje ainda há uma certa dificuldade de compreensão dentro do próprio RH mesmo para se entender o que é um RH Tech, né? Então, hoje, quando a gente fala, por exemplo, numa área de finanças, por exemplo, é quase que impossível pensar um financeiro hoje que não tenha tecnologia, né? Que não tenha ali ferramentas de tecnologia. Se eu penso no marketing, vendas e qualquer outra área de negócio estratégica para o negócio, já recebeu tecnologia há muito tempo. Agora, o RH, se a gente for olhar numa linha do tempo, o RH começou a receber tecnologia com mais intensidade nos últimos 4, 5 anos. E isso é relativamente novo, então, porque o que se tinha de tecnologia dentro do RH estava muito voltado para a área de departamento pessoal, ou seja, folha, obrigatoriedades de questões trabalhistas, né, controle de ponto, enfim. Mas quando a gente falava assim, como você mensura o desenvolvimento de um colaborador? Como que você sabe como ele está hoje, como que ele ficou depois de passar por um processo de desenvolvimento? Quais são as competências comportamentais chaves dentro do teu negócio? Ou então, se eu vou olhar para o meu recrutamento e seleção, quantas vagas eu tenho em aberto rodando no momento? Qual o tempo médio de fechamento das minhas vagas? Qual o canal de aquisição de candidatos que é mais efetivo para o meu negócio? Não tem hoje tecnologia centralizando todos esses indicadores e toda essa operação. Você acaba tendo um RH extremamente operacional que fica apagando incêndio das demandas que vão surgindo ao longo do dia a dia e que não tem visibilidade do que está acontecendo dentro da própria operação. Então você tem dificuldade de atrair bons talentos, de desenvolver esses talentos e depois de reter esses profissionais dentro da sua empresa. Então, o RH Tech vem para dar sustentação, suporte para os principais subsistemas de RH, para os principais processos de RH, que aí vem recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, avaliação de desempenho, pesquisa de clima,
a própria gestão do quadro de colaboradores, de modo que você tenha uma visão de timeline desse colaborador, desde o dia zero que ele entrou na empresa até o dia atual, né, para você entender o que já aconteceu com essa pessoa dentro da sua empresa, por quais cargos ela já passou, por quais faixas salariais, enfim. Então, o RH Tech, ele olha para tudo isso de uma forma que ele produz dados e indicadores para te dar inteligência para tomada de decisão para o seu negócio. Métrica atrás de métrica, né, cara? Que é um monte de coisa difícil de medir, né? Coisa difícil de mensurar, né? Assim, difícil. Como é que mensura isso? Sei lá, né? Essa semana eu recebi um cara aqui tirando medidas aqui em casa, o cara chegou, botou um aparelhinho no chão, pum, laser no teto, tantos metros. Pronto, vai embora. Ué. Assim, você tem que ter a ferramenta correta para te, né? Porque assim, cara, eu fiquei olhando assim, o meu pé direito aqui tem uns, sei lá, uns 4 metros de altura. Eu falei assim, velho, como é que esse cara vai medir esse negócio? Assim, eu tava esperando ele esticar ali, ele se pendurar. Fiquei, laser no chão, resolvido, acabou. Tô indo, tchau. Então, se você não tiver a métrica correta, você não vai conseguir respostas para perguntas que você nem sabia que precisava ter, né? Então, isso é muito, muito louco. Exatamente, exatamente. Não, e outra coisa que eu impressiono, né, é que, assim, você me mostrou um gráfico até lá durante esse mesmo evento, que é você contratar uma pessoa errada, o custo que isso pode gerar, não só de financeiro como de tempo, né? Porque às vezes até a pessoa, não é só o custo dela, o salário dela, daquele X, 3, 4, 5 meses, é mais o tempo que você teria que estar treinando outra pessoa. Você falou um monte de coisa lá pra mim, abriu minha mente, falei, caramba, cara. Então, cada vez mais você escolher a pessoa certa para aquele trabalho é algo fundamental. Isso aí, sem um apoio de tecnologia dessas informações, é mesmo meio um guessing, né? Você tem que ter muito dados hoje para tomar a decisão correta. E eu queria que você falasse um pouco como é que está sendo a receptividade do mercado, a hora que você chega lá na empresa, né? Porque a gente que dá na tecnologia deve ficar fascinado. A hora que você chega para a área de RH, entrega para ele aquele tanto de informações, não vai ser mais aquela questão do meu filho, na minha opinião, do melhor entrevista. Isso tudo vai contar, mas eu vou ter dados realmente para pautar essa minha decisão. Eu com certeza se torna mais assertiva, né, Gustavo? Exato, e esse efeito wow é exatamente o que a gente percebe aí acontecendo nos profissionais de RH, né? Porque eles olham para tudo aquilo que eles têm de dores no dia a dia, que são as dificuldades desse RH no dia a dia, e ele olha tudo isso sendo resolvido através da tecnologia. Então, hoje, pensa no seguinte, imagina que a gente tem uma empresa ali com uma operação de 15, 20 profissionais de vendas, por exemplo. Amanhã ou depois você precisa contratar mais alguns vendedores para a sua empresa. Se eu não tenho tecnologia, eu vou olhar apenas os currículos e ter um feeling ali durante a entrevista para poder tentar escolher o melhor profissional ali dentro daquela minha avaliação, né? Depende muito da experiência do recrutador naquele momento e depende muito também do quão assertivo ele está conseguindo ser ou não naquele momento, né? Agora, se eu uso tecnologia, eu tenho 15 vendedores, eu posso simplesmente fazer um mapeamento de competências técnicas e comportamentais desses 15 profissionais. Eu vou ver o que eles têm em comum e criar um template a partir daqueles que são os meus top performers. Então, na minha próxima contratação, ao invés de eu usar o meu feeling, eu vou fazer a tecnologia fazer uma sobreposição de todos os candidatos que entraram no meu funil de recrutamento, e aí a própria inteligência artificial da tecnologia vai me mostrar quantos % de aderência aquele seu template cada candidato tem. E aí pensa só que você não toma mais uma decisão com base no teu feeling, você toma naquele momento uma decisão com base em dados, com base em informações que o próprio sistema está te dando, de te dizer, olha, desses 100 profissionais que entraram aqui no seu funil para essa vaga, 10 deles têm 90 ou mais % de aderência com aqueles seu top performance. E aí a tua escolha vai ser uma escolha técnica, uma escolha que está pautada em dados, né? Inclusive, muitas empresas hoje... É isso aí. E aí, inclusive, muitas empresas hoje pede para o recrutador, me apresenta quais são os dados que você utilizou para embasar a sua escolha. Por que você está escolhendo essa pessoa e não aquelas outras lá? E aí vem toda a parte de
Justifique sua escolha, dados, mais né? ou menos assim. É aquele famoso assim. O escolhido é o Gomes, justifique sua escolha. É mais ou menos isso. É isso aí. Por que você Caramba. está escolhendo essa pessoa, né? E a tecnologia vai trazer essa objetividade para algo que até então era subjetivo, né? Não, E vamos aí, lá. cara, Esse é um desafio da humanidade, que é você replicar performance, né? Em qualquer coisa, sei lá, corrida de cavalo, cara, eu vou apostar nesse aqui porque ele é filho de fulaninho, tem o DNA lá que você já espera que ele vai ter uma performance tão boa quanto do outro, porque, assim, performance é uma coisa que você... Mas não necessariamente vai vir geneticamente. São uma série de características que você precisa avaliar e chegamos num momento em que é possível avaliar um negócio desse, é um negócio muito louco, cara. Isso muda completamente o game. Isso coloca o RH no papel de RH estratégico dentro do negócio, porque a hora que você começa a tomar decisões que são decisões estratégicas para o seu negócio, você senta na mesa para discutir resultado do negócio, porque até então o RH estava operacional, agora o RH fala, olha, você tem esse plano estratégico aqui. Para atingir esse resultado, eu preciso de pessoas com essas características, com essas competências. E aí você começa a direcionar todo o teu planejamento estratégico, inclusive lá no recrutamento, que é a porta de entrada dos seus profissionais, para caminhar em direção àquele planejamento lá que você traçou lá, né, junto a todas as outras áreas de negócio da empresa. Sensacional. Caramba, cara. Você falou aí, Gustavão, de questão de inteligência artificial. Cara, a gente já está nesse nível em termos de tecnologia também dentro do DRH Tech, da parte aí. Agora que o Anderson vai começar a chorar, porque a tecnologia artificial está ajudando a gente a escolher as pessoas. Anderson. Cuidado, calma, Anderson. Isso aí. Não chora, Anderson. As máquinas ainda não vão tomar conta do mundo. Ainda. Eles já estão escolhendo os melhores seres humanos. O que a tecnologia hoje ela nos ajuda é expor ali todas as características daqueles candidatos para que você possa tomar uma decisão de forma mais assertiva, né? Então, pensa que hoje, quando você está cruzando ali o currículo da pessoa, a análise comportamental dessa pessoa, o teste que ela está fazendo ali para passar no processo seletivo ou não. Tudo isso está produzindo dados e que se você não tem uma ferramenta ali com uma inteligência por trás te ajudando a cruzar tudo isso e te dizer se isso é positivo ou negativo, não vou dizer negativo, mas com baixa aderência com aquilo que você está buscando, você tende a tomar uma decisão errada. A gente diz assim no RH, né, que a gente contrata pelo currículo e demite pelo comportamento. Essa é uma máxima que a gente traz muito forte, né, nas áreas de recrutamento e seleção, nas áreas de gestão, porque nós temos uma tendência a contratar também pessoas parecidas com a gente. Então, se eu tenho um perfil mais enérgico, mais voltado para resultados, e eu estou lá no RH, eu tenho uma tendência a gostar de pessoas assim. O cara vai achar que gente enérgica é a solução para tudo. Não? Vou mexer Isso. mini aqui e vai resolver tudo. Se for todo mundo igual a mim, tá tudo certo. Que loucura. Exatamente isso. E isso acontece lá com as profissionais de recursos humanos, né? Intuitivamente, isso não é uma coisa proposital, mas quando elas têm que escolher, muitas vezes essas recrutadoras ou recrutadores, eles instintivamente acabam escolhendo pessoas mais parecidas com elas, porque é uma forma de você se sentir mais seguro na sua decisão. Agora, nem sempre o profissional que você precisa é aquele parecido com você. Às vezes é justamente o oposto, né? Aquela pessoa que vai ser, sei lá, mais detalhista, mais técnica. Né? Novas skills, novos pontos de vista, novas perspectivas. Exatamente. E a partir desse olhar é onde a gente consegue conscientizar a gestão da empresa, as lideranças, de que muitas vezes a gente tem que trabalhar um processo chamado de engenharia de equipes, que é olhar para uma equipe de uma forma, como se fosse um engenheiro arquitetando a equipe, pensando em quais competências técnicas e comportamentais a gente precisa ter dentro de cada equipe. E aí a tecnologia vai te ajudar na execução disso depois, né? Gustavo, você me fez lembrar algo que nós falamos em outro episódio aqui do Pod Café da TI, que é justamente sobre a questão da diversidade, que o que mais traz, o maior benefício que traz, não é questão racial, nada disso, são perspectivas diferentes, né?
pontos de vista diferentes, vivências diferentes que acabam somando, né? Esse é o grande diferencial, né? Exato, porque uma vez que você vai tomar uma decisão com base em dados, a tecnologia ela é neutra, ela não está olhando ali para quem é aquela pessoa, qual a cor de pele dessa pessoa, qual a preferência política dessa pessoa, ela não está olhando para nada disso, ela está olhando para aquilo que de fato interessa, que é a questão comportamental naquele momento, a questão das competências técnicas que foram trazidas ali no currículo, as avaliações que essa pessoa respondeu, os testes que ela respondeu ali de validação de conhecimento. É para isso que a tecnologia está olhando, e isso vai ajudar esse recrutador a tomar uma decisão mais neutra, que de certa forma contribui muito para esse processo de diversidade, né, de inclusão dentro das empresas, que é algo bastante trabalhado hoje. Né? Gustavo, cara, hoje, assim, o que é mais difícil, uma dificuldade dentro da área de RH? É seleção ou retenção? E como a tecnologia pode auxiliar em ambas as partes aí? Eu sei que são duas coisas extremamente difíceis, né? Selecionar e achar o perfil certo para a vaga certa é difícil, e reter no mercado cada vez mais competitivo, principalmente quando você fala da área de tecnologia, também é algo difícil, porque nem sempre é só o dinheiro que importa, né? Olha, essas duas pontas, eu falo de pontas porque é o início e o término da jornada do colaborador numa empresa, né? Quando eu trago ele para dentro, que é a atração e depois a retenção, de reter ele dentro da empresa. São os dois grandes desafios que a gente percebe hoje na área de recursos humanos. Então, assim, contratar cada vez mais, de maneira mais assertiva, é uma receita fundamental para você ter custo operacional mais baixo, para você ter um melhor engajamento que resulta numa melhor produtividade, e isso naturalmente vai repercutir na sua taxa de retenção. Agora, a retenção por si só, ela não tem uma ligação tão direta assim com a questão da contratação, porque às vezes eu posso atrair e recrutar ali um excelente profissional, mas ele chega dentro dessa empresa, a empresa não tem às vezes um clima organizacional tão favorável, às vezes a empresa não tem um programa ali de benefícios ou de alguma coisa que motive essa pessoa a ficar, aí ela acaba saindo. Plano de carreira, alguma coisa que plano de carreira, perspectiva. Entendi. Isso. Agora, como que a tecnologia ajuda na retenção? Eu começando a olhar quem são as pessoas que ficam mais tempo dentro da minha empresa, eu posso começar a olhar também o que essas pessoas têm em comum. Eu posso começar a olhar quais são as competências comportamentais em comum dessas pessoas, a faixa etária, eu posso olhar a região demográfica que ela reside, e tudo isso são dados para te mostrar assim, olha, essas pessoas aqui, elas têm uma propensão de ficar mais tempo na sua empresa. Inclusive, na tecnologia que a gente implanta hoje nas empresas, tem um algoritmo lá de inteligência artificial que, com o cruzamento de vários dados e indicadores de mercado, e não só da tua empresa, ela é capaz de fazer uma análise preditiva e de te dizer com quantos % de probabilidade determinados colaboradores têm de sair da sua empresa. Então, olha que nível que a gente chega, né? A inteligência artificial te apontando aqui, olha, você tem essas pessoas aqui que têm um alto potencial de sair da tua empresa. E aí você começa a fazer um trabalho preventivo, proativo, para poder trabalhar a retenção dessas pessoas. Sensacional. E aí você falou uma questão de experiência dentro da empresa, né, cara? E como é que a tecnologia pode auxiliar, melhorar esse tipo de experiência do colaborador, né? Tem alguma coisa que pode auxiliar, que às vezes tá lá e às vezes a pessoa não tá identificando isso também, né? Que a experiência não tá legal. E aí só vê no taxa de turnover alta. Como que a tecnologia ajuda nisso hoje? Primeiro é criando um canal de comunicação bidirecional, né? Um canal de mão dupla ali, permitindo que o colaborador possa, por exemplo, através de um aplicativo, registrar ali alguma insatisfação, registrar alguma sugestão para a empresa. Então, você abre um canal de conversa com as pessoas que atuam dentro da empresa. Esse é um grande passo que as empresas elas dão. Outros recursos bastante importantes para isso é a questão de você implantar uma política de clima organizacional, né, para você fazer uma pesquisa de tempos em tempos para medir qual é a temperatura do meu clima hoje organizacional, né? E aí, isso inclusive é uma das ferramentas chaves que são trabalhadas por empresas como a Great Place to Work, né, que é para mensurar
qual a temperatura do clima da minha empresa, e aí se não está tão positivo em algumas áreas, você começa a poder fazer um trabalho preventivo ou mesmo corretivo para ajustar para que aquilo fique mais próximo daquilo que melhora a experiência do colaborador, né? Eu falo muito assim que o RH estratégico ele visa criar um ambiente onde as pessoas queiram estar e não aquele ambiente onde as pessoas precisam, devem estar, né? É diferente da pessoa querer estar ali dentro por um processo de automotivação e de ela estar ali dentro por um processo de cobrança, de que ela tem que cumprir aquela jornada porque ela bate cartão para entrar e para sair, né? Os resultados dessas empresas, aquela que motiva ao ponto de a própria pessoa querer estar lá, essas empresas que têm isso, produzem e entregam resultados muito melhores do que aquelas que ficam muito em cima de uma cultura de comando-controle que ainda olha muito para horário de entrada e saída, né? Que está muito focado nisso. Então, geralmente, essas empresas não têm muitas políticas ou um olhar para a experiência do colaborador. É sensacional, cara. Você vale até um corte. Você falou uma coisa aí que realmente eu acho que muitas vezes a pessoa não olha para essa cultura, para essa questão interna, e às vezes é difícil de mensurar, né? Então você deu algumas ferramentas, algumas ideias aí. E você falou do Great Place to Work, cara. Eu lembro de você comentar, eu vi no seu Instagram aí, que vai estar até aqui na GESCOM, etc., vai estar aqui no perfil da descrição do episódio, que a GESCOM é uma empresa que auxilia as empresas a tirar a certificação de Great Place to Work. Conta pra gente isso aí, cara, que isso é um negócio sensacional. Exatamente. Então, pensa só, que hoje uma empresa que quer se tornar uma das melhores empresas para se trabalhar dentro dos seus setores, dos seus segmentos, né? Elas precisam se aplicar lá para uma pesquisa que é gerada através da plataforma da Great Place to Work, e algumas vezes essas empresas não estão com os seus processos internos de RH tão bem ajustados assim ao ponto de ela já ser aprovada numa primeira rodada da pesquisa, né? Quando não está tão positivo, ela precisa contar com o apoio de uma empresa de consultoria que vai dar uma orientação de o que ela tem que ajustar nos seus processos internos para que ela consiga, então, receber o selo, né, da certificação Great Place to Work. E a GESCOM faz exatamente isso. Nós somos um partner hoje da GPTW, né, da Great Place to Work, que ajuda as empresas a se certificarem aí. E isso traz um ganho fantástico para as empresas. Sensacional. Aproveitar, deixa eu fazer um jabazinho aqui, ó. A Acessoft é a Great Place to Work. Então, se você precisar e estiver procurando a vaga aí, envia o seu e-mail para rh@acessoft.com.br. Vai estar na descrição do episódio, que tem sempre vaga aberta, porque a próxima pergunta é justamente sobre isso. Como é que cara, essa dificuldade, Gustavão? Você já teve lá de cá, cara, contratar profissional da área de tecnologia, seja para venda, seja para não técnico, tá fácil, não tá fácil. Seja para de marketing, qualquer coisa que fala tecnologia, seja muito específico, e uma venda consultiva, não é algo fácil, né, Gustavão? Como é que é essa dificuldade aí, cara? É geral? Como é que a tecnologia pode nos ajudar nisso também, cara? Legal. Isso é excelente, porque hoje vários setores do mercado sofrem com a escassez de mão de obra qualificada, né? E a área de tecnologia é uma das que sofre mais, né? Por conta da defasagem aí de formação de profissionais que nós temos no Brasil. Como que a gente tem ajudado as empresas a criar uma estratégia de mitigar, de reduzir um pouco essa escassez? Bom, pensa comigo que se eu não tenho profissionais suficiente no mercado, primeiro que eu preciso criar uma estratégia interna de formar pessoas para que essas pessoas consigam performar melhor dentro do meu ambiente. Eu preciso primeiro atrair as pessoas certas para dentro do meu ambiente. A tecnologia ela vai ajudar onde? Quando eu não tenho pessoas prontas do ponto de vista de competências técnicas, o melhor caminho que a gente tem para percorrer nesse caso é fazer contratações olhando sob a ótica comportamental. Por quê? Porque é muito mais rápido e barato você desenvolver competências técnicas nos profissionais do que você mudar padrões comportamentais dessas pessoas. Então, se eu trago as pessoas que já têm um padrão comportamental
que tem aderência com a área de tecnologia e eu tenho um programa interno de treinamento e desenvolvimento que consiga acelerar o processo de capacitação e formação desses profissionais, isso acelera muito e te traz uma possibilidade de escala muito mais rápido do que aquelas empresas que ficam sempre apostando na contratação do profissional que já está pronto e formado, né? Então, isso daí é uma mudança cultural que a gente precisa passar, né? Porque sair daquela cultura de só pegar gente pronta para a cultura do vou pegar pessoas com alto potencial para trabalhar o desenvolvimento interno. Então, isso traz uma série de ganhos, né? Porque você, quando contrata a pessoa para você formar, você tem uma faixa salarial mais baixa, que você consegue ter um fôlego para investir nessas pessoas, você cria um senso de reciprocidade nesses profissionais, que muitas vezes aumenta demais a taxa de retenção, e você foge um pouco daquela loucura que é ficar disputando o profissional por quem paga louco, mais, né? Uhum. E aí você onera demais a folha, todo o custo de folha que a empresa tem. Pagamento tem, com certeza. Cara, do ponto de vista assim, do empreendedor, do CFO, do cara que assina o cheque, o cara que libera a verba, como o RH Tech, a tecnologia envolvida no RH, se torna um benefício? Por quê? Se estivesse falando para um empreendedor agora que está nos ouvindo aqui agora, como muitos têm SMB, ou médias empresas, ou grandes empresas mesmo, cara, verba para eles investir, pegar o RH, o departamento, porque às vezes o departamento do RH até tem, né? Às vezes tem uma dificuldade ali de justificar isso para o executivo que libera a verba, é uma mudança às vezes de mindset muito grande, mas eu tenho certeza que isso traz aí muita agilidade e eu acho que no final das contas deve trazer redução de custo também, né, Gustavo? Sim, conta pra gente. Esse é o principal argumento que a gente traz quando a gente apresenta uma tecnologia hoje para uma empresa começar a considerar o uso dela no ambiente organizacional, é a redução do custo. Porque nós, aqui no Brasil, nós já nos acostumamos com um custo operacional inflado por conta de um custo trabalhista alto, né? Nós temos um custo trabalhista extremamente elevado e que as empresas, muitas vezes, elas têm ali o que a gente chama de um custo oculto, que é o custo com rotatividade, com baixa produtividade, e isso não é mensurado. Dificilmente alguém para analisar assim, quantos profissionais a gente já desligou esse ano e qual foi o custo desse desligamento, quanto que isso pesou na operação da empresa. E aí, quando você traz tecnologia, isso vai escancarar tudo isso e vai melhorar muito a assertividade de contratações, vai reduzir rotatividade e assim por diante. Então, você reduz custo e maximiza lucro do negócio. Agora, pensa no seguinte, hoje um custo médio de uma contratação no Brasil errada, mesmo para um profissional operacional, que tem ali seu salário na faixa ali de uns R$2.500, isso não custa menos do que R$10.000 para aquela empresa lá na outra ponta, quando ela desliga esse profissional. Porque a gente está falando em custo de quantas horas o seu RH se dedicou para recrutar aquela pessoa, a gente está falando de quanto tempo eu me dediquei para desenvolver esse profissional, quanto tempo essa pessoa deixou de produzir ali, mas muitas vezes porque você não pegou uma pessoa certa, qual o salário, benefícios. Então, se você põe tudo isso na ponta da caneta, passa fácil ali de um custo de R$10.000. E quando você tem isso daí multiplicado por 5, 10 pessoas rotacionando todo mês, você começa a ver o quão grande esse número vai ficando. E aí você, trazendo a tecnologia, a gente tem uma métrica hoje ali que você reduz uma rotatividade numa empresa na média ali de uns 50%, 60%. Uau! Trazendo isso em números, a ferramenta ela não só se paga, né, as tecnologias para essa área, elas nem só se pagam, como elas aumentam demais a eficiência e produtividade para o negócio. O grande argumento é que investir em tecnologia na área de gestão de pessoas é uma forma de você reduzir custo
e não aumentar custo operacional. Parar de atirar no pé, né, cara? Isso. A chave do negócio, pelo jeito, é a contratação, né? Se você conseguir ser bem assertivo e contratar dentro do perfil, utilizando as métricas que você consegue levantar, vai ser a solução da maioria dos seus problemas quando a gente fala de RH. É porque a empresa, qualquer empresa, são sempre pessoas, né, cara? Assim, você tem ali, não importa o que você faça, você precisa de gente e são essas pessoas que vão fazer a diferença para bem ou para mal, né? E quando a coisa vai escalando, vai ficando cada vez maior, vai ficando cada vez mais difícil acompanhar esse movimento, né? Porque assim, um RH que só vai colocando para dentro e esquece o que acontece depois, não é eficiente, né? E reter é importante, mas o que você está retendo também? Então são todas perguntas loucas que são importantes de serem respondidas, né? Eu estava vendo faz umas semanas, tinha um cara que foi contratado por uma empresa, desenvolvedor, e ele tinha um desenvolvedor que trabalhava para ele lá na China. O cara enrolava o dia inteiro e tinha outro cara desenvolvendo. O cara só ficava vendo vídeo no YouTube, entendeu? Então, é um negócio muito louco e se não existe acompanhamento, não tem como. O Diogo está mutado. Sensacional essa aí, cara. Eu vi essa notícia. O cara terceirizou o trampo, né, velho? O cara terceirizou o trampo, ficava surfando, tinha discutido. Trabalhava pra grande empresa, cara. Surfava o dia todo e tudo. O cara sendo promovido. Ele era um dos melhores programadores de lá. Ele estava terceirizando o processo. Terceirizado o processo. Eu vou corrigir, não foi pra China, foi pra Índia, entendeu? Foi um programador da Índia, porque ser bom tem que ser da Índia. Da Índia. Entendeu? Descobriram na análise, sei lá, do firewall, uma coisa de segurança, que estavam vendo um acesso remoto lá da casa do cara da Índia, e foi exatamente isso. Só descobriram a situação por causa disso, cara. Senão não tinham descoberto. Cara burro, né? Em vez de fazer o cara acessar a máquina dele, da máquina dele via VPN, pois é, né? O cara não pensou nisso, ele não pensou em segurança. O cara era brilhante, mas não tão brilhante, né? Não pensou nas brechas que ele tava dando ali na hora que ele fazia isso, né? Tava dando certo, ele achou, tá entregando, tá tudo certo. Ele não pensou nada, todo mundo tinha conhecimento. O cara saiu com aquela caixa de papelão com os itens dele todo levando embora, gritando pelo corredor da empresa, não me arrependo, não me arrependo. Ai, sensacional. Cara, então com base no que você falou aí, Gustavão, a gente pode dizer que na verdade ter um RH tecnológico hoje é a vantagem competitiva? É uma grande vantagem competitiva, porque hoje o que a gente percebe, as empresas que mais crescem, as empresas que são mais eficientes nos seus segmentos de atuação de mercado, são aquelas empresas que mais investem numa estratégia de gestão de pessoas mais madura, uma estratégia de gestão de pessoas mais assertiva sob a ótica de dados, indicadores, né? É quando você passa a ter uma gestão de pessoas inteligente, né? Sabendo exatamente o que está acontecendo em cada área da sua gestão de pessoas, com as suas lideranças, mensurar produtividade. Então, quando você começa a olhar para tudo isso, saindo da subjetividade, isso te coloca num diferencial competitivo extremamente importante e que traduz em resultados depois. Cara, em termos de tendência hoje, né? A gente falou até inteligência artificial já, auxiliando no RH também. O que a galera de RH e as empresas têm que ficar de olho em termos de tendência nessa área? A tendência você vê até pelo surgimento aí de ferramentas, né, como o ChatGPT e outras IAs aí que estão surgindo com muita velocidade, isso começar a entrar com mais força dentro das áreas de recursos humanos. Você ter ferramentas, por exemplo, que ao invés de você ir lá e criar um job description bonitinho, você vai lá e dá um comando. Olha, eu quero criar um job description para um cargo de analista de segurança da informação para uma empresa que tem a cultura X e que atua no segmento X. E aí a própria ferramenta vai criar para você, por exemplo, um job description que tenha uma característica dessa, né? Então você começa a ver tendências de automação, tanto na parte de recrutamento e seleção, quanto na parte de retenção,
você vê o uso mais ostensivo de tecnologia dentro da área de gestão de pessoas. Isso é uma maravilha, né, cara? O cara que tem que analisar aquela pilha de currículos, se bota para uma inteligência dar uma olhada ali, isso é um adianto inacreditável, né, cara? Não, exato. Certeza. A gente tem um cenário, por exemplo, em São Paulo, capital, a gente teve um caso aí de uma consultoria de recrutamento, né, bem recente essa situação. A gente abriu uma vaga lá de contratar um profissional de vendas para atuar em home office, e em 2-3 dias a gente estava beirando lá 2.000, quase 3.000 currículos. Uau! Como que um profissional de RH vai analisar isso de maneira manual? Ou seja, é humanamente impossível, né? Cara, é impossível, exato. Antigamente, como é que será que era feito, cara? Eu tenho essa dúvida. Será que eles pegavam, sei lá, os 10 primeiros? Vamos sortear aqui, joga pra cima com a cartinha da Xuxa. Porque, cara, não dá, cara. Entendeu? Não dá. Exato. Você tinha ali uma tendência de pegar os primeiros, outros pegavam os últimos. Alguns que já usavam alguma coisinha de tecnologia, usavam alguns filtros, né, que ajudava já alguma coisa, pessoas que moram na região tal, pessoas que têm uma faixa etária tal. Então isso já ajudava um pouco. Mas que numa escala você começa a ter dificuldade. Então, não tem como. Empresas que têm muito candidato é um problema, e quem tem muito pouco também é um problema. Vou contar aqui uma experiência minha. Eu trabalhei para a Lufthansa, empresa aérea, e quando eu fui chamado lá no processo de seleção deles, o pessoal do recrutamento falou assim: cara, a gente chamou por causa do teu currículo. Pô, que maneiro, você compartilha o arquivo com a gente? Que legal, velho, você criou uns negócios. Os caras piraram na minha construção do currículo, entendeu? Que eu montei umas tabelas, uns negócios loucos para facilitar a leitura dos caras, botei os meus skills, botava nível de skill com gráficos e um monte de firula que eles nunca viram no currículo. Mas assim, caraca, a gente chamou porque isso aqui é bonito pra caramba, agora vamos conversar. Esse é o Mr. Anderson, entendeu? Basicamente, o cara chegou assim, ó, cara, você não preenche o cadastro da vaga, mas o seu currículo ficou massa, então você vai vir pra cá. É isso, de calma aqui, entendeu? Esse cara é inovador, né? Tem uma característica aí. Nem alemão você fala, mas foda-se, seu currículo é legal, entendeu? E deu certo, pô. Eu entrei, fui lá, entendeu? Claro. Entrei falando Lufthansa, saí falando Lufthansa. E tá tudo certo. Ai, cara. Não, e assim, você comentou dessa questão de digitar na engenharia, na inteligência artificial, cara. Uma coisa que me impressionou esses dias, até vi alguns vídeos no YouTube, vi vagas abertas no LinkedIn, principalmente em empresas já americanas, de um novo cargo que chama engenheiro de prompt, né? O Prompt Engineer. Basicamente, o cara tem que ser bom de perguntar, de fazer as perguntas certas para inteligência artificial. Porque se chegar para inteligência artificial e perguntar qual o melhor candidato, ela não vai te falar. Você vai ter que saber como colocar as perguntas ali para construir um job description ou para fazer realmente um gráfico assim por diante. Então, o Prompt Engineer de prompt é um novo cargo que tem surgido aí, uma demanda até interessante do LinkedIn. Né? O pessoal fica de olho aí, só tem que saber como perguntar, né, que eles vão te entregar a solução. E isso aí está dentro do que a gente fala hoje, que é o futuro do trabalho, né? Porque ao mesmo tempo que surgem dezenas de novas profissões, outras, muitas, vão deixando de existir, né? Então, a própria popularização da inteligência artificial, ela começa a comprometer muitas posições hoje dentro de uma empresa, né? Se a gente olha, por exemplo, na área de marketing, um profissional que era analista de conteúdo, hoje uma empresa que já entendeu que ela consegue produzir conteúdo com mais velocidade e com mais qualidade usando uma IA, você pega essas profissões, elas se reinventam para poder usar a tecnologia. É um ponto importante. Estava num evento lá no Gramado Summit e eu vi muita gente chutando, assim, cara, falar, não, IA vai não sei o quê, blá, blá, blá. Cara, não é por aí. A galera tem que chegar e falar assim, vamos abraçar isso, porque é inevitável. É mais ou menos a briga lá do cara, do taxista contra o Uber, cara. Tá aí, é da locadora contra a Netflix. Então, ou você se reinventa e você aprende, você como analista de conteúdo, por exemplo, no cara de marketing, e aprende
aprenda a realmente utilizar a inteligência artificial a seu favor, porque a inteligência artificial não vai produzir um conteúdo autêntico, mas ela vai poder maximizar o seu conteúdo ali numa velocidade de entrega muito maior. É a potencialização do ser humano, que assim, o que acontece? Não é, vai eliminar o ser humano. Não, mas vai reduzir a quantidade de seres humanos envolvidos. O cara tinha 20 redatores, agora ele tem 5 que com o IA produzem mais do que aqueles outros 20. Ele pode ter agora alguns revisores, né? Alguns revisores ali. E até falar tecnologia humana, o Anderson é sempre assustado com isso, mas eu queria avisar que ontem a Neuralink, né, do Musk, recebeu aprovação do FDA nos Estados Unidos para começar os testes em humanos. Então, fique de olho que agora se prepare que as coisas vão começar a ficar mais... E vamos aproveitar também e falar pro Diogo parar de usar Netflix, que eles já não são mais um bom exemplo. Eles estão querendo cobrar os usuários de compartilhamento de conta. Pare de usar Mas eu, como vendedor de software, sou a favor, porque se alguém quiser usar mais solução, tem que comprar outros usuários. Tá certo. Eu pago 4 telas, não tenho 4 telas rodando. Eu já pago. Você paga 4 telas na sua casa, mano. Na casa de sua mãe é outro endereço. Se você quer comprar um software aí pra sua casa, beleza. Pra casa de sua mãe é outro endereço. É outro servidor. Então não vamos discutir isso aqui não, que tá no termos de uso. Diferente do Gomes, eu tô mais no assunto anterior. Eu não tô preocupado com os parasitas de Netflix. Eu tô preocupado com os parasitas cerebrais que vão surgir com esse negócio aí de Neuralink. Mentalmente hackeada no futuro. Isso aí é outra série, né? Black Mirror demais, né? Essa é bem Black Mirror, mas já vai começar testes em humanos, cara. É assustador. Ficção científica, irmão. Não é notícia da última hora. Está acontecendo e vai dar merda. Você espera que eu vai, cara. Eu sou daquele pensamento que é o seguinte: se hoje eu processo em 100, aquilo lá vai me ajudar a processar em 1000, cara. Você tem que pensar sempre pelo lado sempre positivo, o copo meio cheio, entendeu? Não vai. Porque as coisas não comecem a virar Black Mirror, senão o coitadinho do Charles tá fudido, entendeu? Sacanagem. Cara, a gente tem que falar de uma era que tem muito layoff acontecendo por aí, né? As empresas de tecnologia, principalmente, muita gente durante a pandemia contratou feito louco, como se não houvesse um amanhã, e perceberam que, até porque várias tecnologias aí surgindo, perceberam que a gente contrataram demais às vezes, ou alguma coisa tem acontecido nessa era de layoff. Como é que a tecnologia pode ajudar esses profissionais que não teve nenhuma culpa, né, desse momento, dessa overreacting dessas empresas de tecnologia principalmente? Como é que a tecnologia pode auxiliar esse profissional que foi desligado, que está buscando recolocação, cara? Esse é um ponto interessante porque a gente olha para o lado de fora, né, que é o lado de quem passou pelo processo do desligamento. Um ponto importante de compreender é que as empresas estão investindo cada vez mais em ter um processo de recrutamento cada vez mais assertivo. E o candidato, sabendo disso, ele precisa começar a valorizar que os processos de candidatura precisam ser feitos também de uma forma eficiente. Então, um dos grandes problemas que a gente vê hoje, por exemplo, né, olhando sob a ótica do RH, a pessoa ela quer se recolocar e ela chega lá para preencher, por exemplo, um perfil de candidatura, e a hora que ela começa a ver que tem muita coisa, ela deixa pela metade, ela abandona, ela não preenche o currículo 100% correto, ela não deixa o seu LinkedIn 100% atualizado, com uma boa presença digital. Então, um insight que eu gosto de trazer muito para os profissionais que se preocupam hoje com a sua carreira é pensar assim, nós, enquanto profissionais, independente da área de atuação, é como se fôssemos um produto. E no meio digital, nós estamos colocando esse produto na prateleira para exposição ali naquele momento. Então, você tem que cuidar muito de quem é você no meio digital, né? Como que você se posiciona, sobre quais assuntos você fala.
Você é especialista numa área? Será que você já está usando as plataformas de mídias sociais, por exemplo, LinkedIn? Como que está o seu posicionamento dentro desses canais? Você se posiciona como um especialista na sua área? Você produz conteúdo? Se você não está trabalhando atualmente, será que não consegue ser um produtor de conteúdo para que quando um recrutador olhe ali para o teu currículo, ele fala, poxa, essa pessoa tem uma boa presença digital, uma pessoa que tem conteúdo, que domina o que fala. Isso vai ajudar muito no processo da empregabilidade. É um insight sensacional, Gustavo, porque assim, vamos lá. Você como recrutador ali, você pega 2 currículos idênticos, 2 caras que tiveram a mesma trajetória, têm a mesma experiência, a mesma formação. Só que um deles tem um monte de artigo publicado, tem lá 10 mil seguidores, 20 mil seguidores no LinkedIn, no Instagram, no que for. Tá sempre o cara tem uma presença ali, digital, né? ativo. Faz um bom network. Você vai escolher. Exato, é exatamente isso. Virou ponto decisivo entre uma coisa e outra. Isso eu tô falando de currículos iguais. Às vezes os currículos são até diferentes. O cara pode ter um currículo até mais fraco, mas esse ponto é decisivo para puxar pro lado do cara. As redes sociais são pontos que são analisados hoje pelas empresas na hora de contratação, né? Até como a pessoa se porta e tudo mais. Com toda certeza. As empresas que têm um processo bem estruturado olham isso. E assim, os funcionários são a cara da empresa, né? E aí é uma coisa interessante que a gente tem que deixar recado até para os cobradores, para todo mundo que tá lá, que o pessoal monitora as redes, eles vão olhar, a sua RH vai estar olhando de olho ali o que está acontecendo. Cara, se você for pedir visto hoje para os Estados Unidos, é a primeira coisa que te pergunta lá, a primeira não, mas está na segunda página lá que vai preencher tudo, eles vão pedir todas as suas redes sociais. Entende? Não adianta você tentar falar que não tem, porque eles vão analisar tudo aquilo lá. Então você imagina no RH, na empresa, cara, as empresas que estão atentas, elas vão fazer isso. Não foi nem 2 casos já que alguém foi desligar, até aí no noticiário, grande noticiário, eu falo, né, desses grandes jornais, porque foi o cara que fez uma coisa nada a ver lá num restaurante, num bar, e foi parar numa rede social e mancha o nome de uma empresa. Então a galera tem que começar a se preocupar com esse tipo de coisa, né Gustavo? Sim. E aí você começa a olhar assim, os profissionais que têm mais dificuldade de se recolocar, você começa a tentar encontrar essa pessoa no meio digital, ela é praticamente um anônimo. Você não encontra perfil, você não é sabe perigoso sobre também. o que... Exato. Aí é perigoso também, né? Isso, você tem um cenário ali que você tá se colocando fora do jogo. Né? E aí a tua empregabilidade vai ficando muito baixa. Então as pessoas que passaram por um processo de layoff, né, de desligamento no cenário pós-pandemia ou mesmo durante a pandemia, estão com dificuldade de recolocação, precisa pensar nisso, de como que o meu produto, né, como que a minha marca pessoal está sendo vista no meio digital. Será que eu estou me apresentando bem? Será que eu consigo mostrar as minhas competências? Porque não basta pôr no currículo. Hoje em dia você põe no currículo e aceita tudo. Mas como que você está validando isso para o mercado? Como que você tem depoimentos lá no seu perfil de LinkedIn de empresas que foram empregadoras? Você tem recomendações, né, para poder chancelar que você realmente é um bom profissional? Então, tudo isso são coisas que são consideradas. Isso é muito bacana, é uma dica bacana, né, cara? Se você pedir para lá alguém da outra empresa, faz uma recomendação, tal, porque o pessoal faz, cara, eu já fiz algumas vezes, então isso aí é sensacional e é importante fazer, cara. Fica a dica aí, o pessoal. E outra, a pessoa que ainda tem essa mentalidade de que rede social é um negócio pessoal, se você fala para um recrutador, ele te pede assim, quais são suas redes sociais? Não, minhas redes sociais são pessoais. Não, maravilha, excluído. A não ser que seu trabalho seja para agente secreto, tipo James Bond. Opa, esse cara é um anônimo, já tá anônimo, né? Já tá exercitando isso. Esse aqui, opa, você é o 008. Você não vai ser mais 007, é 008, que o 7 fica aí a description. Né? Fica aí o spoiler do 007 morre, entendeu? Então, assim. Não tem jeito, cara. No último filme ele morre, entendeu? O cara chega pra entrevista de emprego e fala assim: o senhor tá 2 horas atrasado pra entrevista? Ele sim, muito bem, tá contratado, Correios.
Isso aí não fica a cultura da empresa, né? Muito bom. Muito bom essa, misturando. Muito. Um abraço para os Correios que estão sempre atrasados. Gustavo, cara, no ponto de vista de desenvolvimento de líderes, né? Que a gente sabe que está lidando na empresa e a gente, todo mundo quer ser promovido, quer se desenvolver, quer liderar, às vezes, um time, uma equipe. E vai uma série de skills ali. A tecnologia também auxilia nessa área? Como, cara? Se sim, né? Sim, muito bom. Hoje, quando a gente pensa num programa de desenvolvimento de lideranças, nós geralmente trabalhamos muito mais competências comportamentais, que são as soft skills relacionadas à liderança, do que as competências técnicas, né? Então, se para mim desenvolver lideranças, as soft skills são extremamente importantes, eu preciso então conhecer quais são as soft skills dos meus colaboradores que eu tenho, por exemplo, uma vontade de promover, ou mesmo que eu já estou dando a oportunidade para essa pessoa assumir um cargo de liderança. Então, a tecnologia entra fazendo, por exemplo, um mapeamento comportamental desse profissional para que você tenha uma visão de como ele está hoje e também que você trace um plano de como ele precisa estar. Então você vê o momento atual, que é o estado atual, e o estado desejado. E você começa a mensurar essa jornada de o que essa pessoa vai precisar fazer para ela sair do estado atual e caminhar ao estado desejado, né? Então, quais treinamentos ela vai ter que fazer, quais competências comportamentais ela vai ter que desenvolver. E a tecnologia não só vai monitorar e acompanhar todo esse processo, como ela vai permitir com que você faça reavaliações, por exemplo, de como que essa pessoa vem melhorando as suas competências comportamentais, né? Gustavão, cara, a gente falou bastante de tecnologia, falou bastante de RH, e agora eu quero fazer uma pergunta aqui para quem pode ser que esteja se perguntando também. Na prática, como é que a gente faz para a empresa caminhar para esse lado de se tornar um RH tech? O que tem que fazer? Qual é o sistema? Como é que isso existe? Isso é um programa? Como é que funciona esse negócio, Gustavo? Bom, nos primeiros momentos da evolução da tecnologia para o RH, começaram a surgir várias ferramentas, sendo cada uma para uma coisa. E isso era um problema sério, porque os RHs passavam a ter que gerenciar vários vendors, né? Várias marcas, e não tinham integração entre essas ferramentas. Então era um grande desafio. De 2017 para cá, por exemplo, nós aqui na GESCOM, nós somos parceiros de uma empresa chamada Solids. A Solids, ela possui uma plataforma de RH que tem tudo que o RH de uma pequena e média empresa precisa dentro de um único local. Então, nesse sistema, ou nesse tipo de plataforma, você tem ali todos os subsistemas, né? E quando a gente faz, por exemplo, uma implantação, você vai num crescendo, né? Você vai implantando os processos, assim como acontece em algumas ferramentas na área de tecnologia. Por exemplo, se a gente pegar ferramentas de Service Desk, né? São ferramentas que têm muitos processos ali que são processos organizacionais e que nem só a tecnologia resolve. Então, trazendo ali para o cenário de RH, é muito parecido. Então, esses processos, eles acabam sendo implantados etapa por etapa, com o apoio ali de uma empresa especializada nessa área, para poder fazer com que depois de algum tempo ali de implantação, o RH tenha todas essas funcionalidades, esses principais recursos hoje comuns dentro de um RH Tech, já de maneira operacional. Então, hoje, respondendo de forma resumida, tem plataformas que têm tudo isso dentro de um único local para facilitar a vida aí dos profissionais de RH. Então, a GESCOM trabalha com essa plataforma, então? Vocês têm isso dentro do seu portfólio, cara? Isso, exatamente. Hoje, o principal negócio da GESCOM é justamente trazer esse olhar de transformação digital para dentro dos RHs. Trazer tecnologia para dentro do RH, mas não só as ferramentas, como também a
a estratégia, as boas práticas, os ajustes finos ali que são necessários para que você possa colher bons resultados através do uso da tecnologia no RH. Então, a GESCOM ela se especializou exatamente nisso e é o que nós trabalhamos hoje quase que predominantemente fazendo. Porque não adianta dar o carro se o cara não sabe dirigir, né? Ele tem que mudar a mentalidade também da empresa. Não é só chegar, botou a ferramenta e acabou. Não. Isso, exatamente assim, isso. O Gustavão ter sido companheiro de muito tempo aqui na área de tecnologia, eu tenho certeza que eu posso assinar embaixo que eu tenho certeza que vai ser bem implementado. Então, assim, acho que vale muito a pena conhecer, né? Nós vamos buscar fazer contato contigo aí para conhecer essa solução. E eu acho que o pessoal que está em contato aí pode procurar aí o Gustavo e tentar entender um pouco mais, que eu acho que tem muitos benefícios. Mas estamos chegando naquela hora, né, Mr. Antes? Que hora é, infelizmente? Momento das considerações finais, onde o Gustavo vai deixar aqui links, informações, mensagem motivacional, tapa na cara de recrutador, vai ficar à vontade. Manda ver, Gustavo, tá contigo. Excelente. Então, acho que a primeira consideração que eu deixaria é para que a TI da empresa comece a olhar também o quanto que ela pode ser parceira do negócio, ajudando o RH nesse processo, né, de levar essa inovação para dentro da empresa, de levar esse olhar de uma gestão de pessoas mais madura, né? Eu acho que esse é um grande passo que essas áreas podem dar, que hoje tecnologia e pessoas trabalham muito juntas, e a gente vê muito tecnologia e RH trabalhando muito de mãos dadas, principalmente num cenário de home office mais ostensivo que nós vivemos hoje, né? E a GESCOM, ela entrega, então, todo esse processo, a gente entrega vários cursos e treinamentos para que os profissionais de RH e também os líderes possam se capacitar nessa área de gestão de pessoas. Então, nós temos nosso site lá, que é o www.gescomtreinamentos.com.br. Nesse site você consegue ter acesso ali às ferramentas que a gente trabalha, também aos treinamentos que nós temos, aos cursos, né, que nós temos vários cursos online, presencial, em company, que a gente faz dentro das empresas. Tem o nosso @ no Instagram, que é o @gescomtreinamentos, que nós temos vários conteúdos que a gente divulga lá, voltado para esse profissional de RH, ou mesmo para lideranças. Tem o meu @ pessoal aí, que também eu estou sempre postando algum conteúdo lá, quem quiser me acompanhar, é @gustavopimentel.me. Eu me coloco lá como especialista nessa área de gestão de pessoas, sob a ótica da tecnologia, e fico à disposição aí para poder compartilhar, debater mais sobre esse assunto com quem quiser conhecer um pouco mais. A gente está aí à disposição. Contem com a gente. Sensacional. Galera, os links vão estar todos na descrição do episódio, então se estiver interessado, clica lá, quiser trocar uma ideia, tiver mais informações, curiosidade. O Gustavo é um cara muito mente aberta, muito tranquilo para conversar. Alguém que conhece ele aqui já há mais de 12 anos aí de jornada, então o cara sabe do que tá falando, entendeu? Eu acompanhei ele aí no nascimento da GESCOM, vamos dizer assim, até onde ele chegou, e tá hoje aí com a RH Tech, dando aula no negócio. Aí eu acompanho ele, fiquei impressionado aí nas redes sociais. Gustavo, muitíssimo obrigado aí pela sua participação aqui conosco, pelos seus insights compartilhados. Eu tenho certeza que a galera de tecnologia não tinha a menor ideia que RH tem tanta tecnologia envolvida lá, e a galera que empreende também. Eu acho que você deixou muitos insights aí que pode auxiliar. Sem contar aquela galera que está precisando dar um up na carreira, que também pode contar com a GESCOM aí, que tem muita dica que você deu. Então, obrigado demais aí pelo bate-papo. É só chegar junto